Oi pessoal, eu sou Marcelo Duque Botelho, advogado, e hoje eu vou tratar de um tema que nós já tratamos em vídeos anteriores que estão aqui no nosso canal. Pode clicar aqui embaixo. E o tema é a união estável. Bom, nós já falamos anteriormente que a união estável é a união de duas pessoas, duradoura, pública e contínua, com a intenção de formar uma família. Bom, essa é a definição clássica de união estável e que todos conhecem. Bom, mas algumas perguntas me trouxeram a respeito de: Marcelo, eu preciso formalizar através de um contrato a união estável? A lei não diz isso. Na verdade, é um reconhecimento público, né? Não tem nenhum dispositivo legal que determine que seja feita a contratação da união estável. Porém, a nossa orientação é no sentido que, se você tem uma união estável, convive em união estável, formalize isso para que você tenha bem clara as regras que vocês acordaram ou que vão acordar. Em especial com relação a patrimônio, né? A contratação da união estável através de um contrato de união estável ou uma escritura declaratória de união estável que é feita em cartório de notas, né? Feita em cartório, ela serve para, primeiro, apontar o início da união estável. Olha, quando começou a nossa união estável? Ela começou dia 1º de janeiro desse ano. A partir daquela data, gera direitos e deveres para os conviventes, em especial com relação ao patrimônio. Na contratação da união estável, você pode definir qual será o regime patrimonial, tal qual o casamento, né? Se você vai ter um regime ali patrimonial de comunhão total de bens, ou seja, todos os bens que o casal tiver anterior à união estável ou posterior à celebração da contratação da união estável é comum dos dois, seja em direito sucessório, seja através de doação ou ainda através de bens que são colhidos com o esforço comum dos dois por trabalho durante a união estável. E tem a parcial de bens. A comunhão parcial de bens é aquele regime patrimonial que os bens que foram conquistados, né, onerosamente, ou seja, um fruto de trabalho, né, do casal, a partir da data da união estável adiante, esses bens se comunicam. O companheiro A, ele comprou um carro dentro da união estável, aquele carro pertence aos dois. Nós compramos um título de um clube, aquele título pertence aos dois. Nós compramos um terreno, compramos um apartamento, compramos uma casa, aquele bem pertence aos dois. Os bens que são excluídos da comunhão parcial de bens são os bens que são doados e os bens que são recebidos por sucessão, por herança, né? Bom, e tem um outro regime, que é o regime da separação total. Esse regime, cada um tem seu patrimônio, seja antes da união, seja depois da união. Cada um com seu patrimônio. Comprei uma máquina fotográfica, comprei um celular, comprei um terreno, comprei um carro, uma moto. Cada um que tiver aquele bem em seu nome, com a nota fiscal, é o dono daquele bem. Então, basicamente, a função da contratação da união estável seria para essa finalidade, a finalidade patrimonial. E, em segundo plano, existe a questão sucessória, herança. Se uma pessoa do casal faleceu, a outra pessoa ela tem direitos sucessórios sobre o patrimônio que a pessoa que faleceu deixou.
E ela vai alcançar isso através de comprovação, através de um contrato de união estável. Facilita muito ela inserir isso dentro de um inventário. Em caso contrário, se ela não tiver essa formalização, ela vai ter que propor uma ação judicial de reconhecimento de união estável. Ela vai ter que ser reconhecida a união estável dela através de uma ação judicial. Ou, em caso contrário, mais recentemente, os demais herdeiros podem fazer o reconhecimento disso publicamente, ou seja, através de uma escritura pública. Olha, eu reconheço que o meu pai tinha uma união estável com a senhora fulana de tal, ou o contrário, eu reconheço que minha mãe tinha uma união estável com o senhor fulano de tal, ou o meu irmão, enfim, qualquer herdeiro em qualquer escala. Ele pode fazer também esse reconhecimento da união estável. Porém, se você já tiver o contrato de união estável ou a escritura de união estável feita em cartório, a sua situação já está resolvida com relação à inserção do direito de herança. Outro assunto que foi levantado por um seguidor, que causou até um espanto para mim, foi o seguinte: Dr. Marcelo, se eu celebrar uma união estável com o meu companheiro, eu posso alterar o meu nome? Veja bem, já tem uma decisão no Supremo Tribunal Federal e essa situação foi acolhida pelo Conselho Nacional de Justiça e que pode determinar, sim, uma alteração da denominação da pessoa, tá? Do convivente. Na verdade, não tira nenhum nome, tá? Nenhum sobrenome. Ela é acrescentado, os dois podem acrescentar ou não acrescentar, se quiserem também. Bom, o que deve fazer? Na escritura de união estável, dizer, olha, já convivemos há tanto tempo em união estável e tal, se temos filhos ou não temos filhos, nosso regime de patrimonial é tal regime e eu gostaria de acrescentar o sobrenome da minha companheira ou do meu companheiro. Isso é feito ali no cartório, mas para dar a formalização melhor, tem que ser levado isso ao cartório do registro civil. Mas isso é para um outro momento, a gente vai ter um vídeo específico só por isso, porque existem alguns requisitos que a lei determina para que possa ser feita essa alteração de nome ali. Mas é importante esclarecer que a união estável, ela não altera o estado civil. Quem é solteiro, continua solteiro. Quem é viúvo, continua viúvo. Quem é divorciado, continua divorciado. Outro assunto que é me perguntado, se é possível fazer união estável com pessoas do mesmo sexo, união homoafetiva. É possível, já foi definido isso já há algum tempo, já em nossos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, é plenamente possível. É feito da mesma maneira que com pessoas de sexo diferente, tá? Vai formalizar um contrato ou uma escritura declaratória de união estável. E ali estabelecendo a questão patrimonial que vai reger a união estável de ambos. Dentro dessa união estável homoafetiva, é importante esclarecer que a união estável ela tem o intuito de formar uma família. Então a união estável ela tem o intuito de formar uma família. E para formar uma família, necessariamente não tem que ter filhos. Então, pode ter a declaração de união estável, regendo todo o regime patrimonial e depois, inclusive, o sucessório. Outro assunto que me foi perguntado por um seguidor é a necessidade de uma formalização de um contrato. Ele tem uma união estável, ele contratou uma união estável com o convivente e tem um documento que eles fizeram e tem em casa. Isso não está registrado em lugar nenhum. Eles dois simplesmente têm um documento que eles assinaram em casa e tem esse documento guardado lá. É necessário levar esse documento para registrar em cartório? Veja bem, não é necessário. Porém, para que ele tenha validade perante terceiros, ou seja,
por uma questão patrimonial futura, por uma questão de direito sucessório, esse contrato merece ser registrado. Tá? Existe um cartório específico, chama Cartório de Registro de Títulos e Documentos, onde esse documento pode ser levado para registro. Ele é registrado para o fim de conservação e também ele se opõe a terceiros. A partir do momento ali, ele ganha publicidade. Então ele é oponível a terceiros a partir do momento do registro. Por fim, eu vou tratar com vocês a questão da dissolução da união estável. É o fim da união estável, o casal já não tem mais aquela convivência pública, duradoura, estável, contínua. Então eles decidiram, olha, não, vamos resolver o nosso contrato de união estável aqui. É importante esclarecer que você vai precisar do advogado, tal qual se faz quando existe um divórcio, no caso do casamento. Essa dissolução de união estável é uma ação judicial. Se houver alguma diferença, né, das pessoas, alguma divergência, né, então se faz isso na esfera judicial, propondo uma ação de dissolução de união estável. Ali vão ser examinados todos os requisitos da união estável, vão ser analisados o patrimônio que foi angariado durante a união estável, o regime que foi adotado, e ali vai ser apurado a divisão patrimonial e de deveres, né? Talvez até alguma questão em relação à atribuição de alimentos, né? Comumente chamada no Brasil de pensão alimentícia, né? Em casos mais extremos. Há a possibilidade ainda da dissolução da união estável ser feita em cartório, ou seja, extrajudicialmente, desde que eles tenham o consenso e que ambos permaneçam com a sua capacidade preservada, capacidade jurídica preservada, tá? Se ambos estiverem com essa capacidade jurídica preservada e for consensual, eles podem se dirigir ao cartório de notas, e nem precisa ser o mesmo cartório onde foi registrado ou foi feita a escritura de união estável. Ele pode se dirigir ao cartório, mas também com o advogado. O advogado é imprescindível nesse caso de dissolução de união estável. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Então, esse vídeo presente agora, ele vem complementar as informações de um vídeo anterior, que está aqui embaixo, aqui na descrição. Se você tiver mais alguma dúvida, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo, falando sobre questões imobiliárias. Um videozinho.